Primeira Tessalonicenses, capítulo número 5. Nós vamos fazer uma leitura do verso 17 e do verso de número 18. Assim diz o Senhor: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus bendito, te rendemos graças pela tua misericórdia, pela tua bondade e por teu amor. Te louvamos em toda a beleza da tua santidade, neste dia, Senhor, que tu separaste para que o teu povo, em teu nome, te louvasse, te exaltasse e aprendesse mais de ti. E é por isso, Senhor, que nos reunimos em teu nome nesta noite, para que a tua palavra, lida e agora pregada aos nossos corações, transforme-nos pelo poder que reside somente nela, na tua verdade. Porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Então fala conosco, admoesta-nos, exorta-nos nesta noite, transforma-nos, Senhor, que tudo seja feito para a glória do teu santo nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Afasta de nós as dispersões e nos mantém juntos, Senhor, com um só propósito, de aprender de ti e sermos transformados por ti mediante a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus é que te oramos. Amém e amém. Meus queridos irmãos, o capítulo de número 5 de 1 Tessalonicenses, se você bem observar, trata da vida eclesiástica dos crentes naquela região, que viviam ali em meio às provações e tristezas, precisando continuamente e plenamente de uma caracterização para as suas vidas. Caracterização essa que deveria vir através da ordem e do equilíbrio. Nos versos 12 a 15, o apóstolo Paulo enfatiza a questão da ordem. Aqueles irmãos precisam respeitar e valorizar seus líderes. Não somente eles, mas muitos de nós, inclusive nestes últimos dias. Veja que ele os exorta de que precisam também viver em harmonia uns com os outros, procurando ajudar aqueles que são deficientes espiritualmente. A ociosidade, o desânimo e a fraqueza, Paulo diz que devem ser confrontados. E esse confrontamento deve acontecer através do amor. Aqueles irmãos, bem como todos nós hoje aqui também, devemos procurar viver em ordem, em paz. Já nos versos 16 até o verso número 21, a ênfase é para que eles vivam em equilíbrio. Paulo ordena aos tessalonicenses que vivam com alegria. Ele diz, pantote hairete, alegrem-se em todo o tempo. A alegria que Paulo fala certamente diz respeito àquela alegria indizível que o apóstolo Pedro nos fala em sua primeira carta, lá no capítulo 1 e verso de número 8. Uma vez, meus irmãos, que alegrar-se ou estar feliz, no grego tem uma clara afinidade com a graça, o reporte imediato que o autor nos faz aqui é ao amor imerecido, ao amor gracioso de Deus, o perdão dos pecados e o pertencer a Jesus Cristo. É essa a razão, então, pela qual eles devem estar alegres sempre no verso de número 16 e em qualquer situação, principalmente em meio à perseguição e os problemas internos que existem naquela comunidade. É na alegria que eles devem buscar o equilíbrio e também na oração. Como bem observa o Dr. Hendrickson, o único que pode achar alívio e até mesmo regozijar-se em tempos de angústia e tristeza é aquele que faz conhecidas as suas necessidades e desejos diante do trono do Pai.
E é por isso que a diretiva regozijai-vos sempre é imediatamente seguida de orai incessantemente. E é aqui, meus irmãos, que nos deteremos nessa noite. Trataremos acerca da oração, a sua importância na vida de todo filho da aliança, principalmente em tempos de dificuldades. Veja, a oração é definida no Catecismo Maior de Westminster como um oferecimento dos nossos desejos a Deus, no nome de Cristo, através do auxílio do Espírito Santo, mediante a confissão de nossos pecados e o grato reconhecimento de suas misericórdias. Mas o que isso quer nos dizer? Bem, isso quer nos dizer que a oração deve ser feita de maneira adequada e de acordo com a vontade revelada de Deus nas suas sagradas Escrituras, sabendo que toda oração feita a Deus é, em primeiro lugar, um oferecimento dos nossos desejos, como bem sintetizou o nosso símbolo de fé. Certamente, quando oramos, oferecemos a Deus tudo aquilo que seja digno ou lícito. Peticionamos coisas que estejam em harmonia com a lei moral de Deus e de tal forma submissos à sua vontade. Por isso, não devemos pedir ao Senhor algo a favor de nossas concupiscências, ou melhor, de nossas satisfações carnais, mas devemos nos concentrar, ou melhor, concentrar nossas petições em tudo aquilo que tende à sua glória, como, por exemplo, a santificação do seu nome, como bem nos ensina o Senhor Jesus em Mateus capítulo 6. Em segundo lugar, veja, é lícito pedir-lhe por graça e força espiritual, porque é somente por meio da graça e da força espiritual que Deus nos concede que perseveramos diante das provações. Como diz Tiago, bem-aventurado é o homem que suporta e persevera as provações. Em terceiro lugar, meus irmãos, vejam, o livramento das tentações. Nós devemos orar a Deus para que nos livre das tentações, da cobiça, de nossas concupiscências. Devemos também orar a Deus e pedir a Ele o perdão de nossos pecados. Observe que as Escrituras, por inúmeras vezes, nos dizem que para nos aproximarmos de Deus da maneira correta e agradável, precisamos antes confessar os nossos pecados. O Dr. Gerhardus Voss, em seu comentário da resposta à pergunta 178 do Catecismo Maior de Westminster, diz que aquele que se aproxima de Deus em oração, sem sentir a própria condição pecaminosa e sem confissão de pecado, age de forma presunçosa, confia em si mesmo de maneira farisaica e demonstra não ser um crente. Em quinto lugar, meus irmãos, em nossas orações devemos pedir por nossos irmãos e também por aqueles que nos perseguem, pela conversão dos perdidos e também pela vocação dos eleitos. Devemos pedir, principalmente, e muitos têm esquecido disso nesses últimos tempos, de pedir pelo dia glorioso em que finalmente estaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em glória e esplendor. Em segundo lugar, meus irmãos, nossas orações, e disso jamais podemos esquecer, ao realizá-las, devem ser feitas em nome de Jesus, sempre. Em João 16, verso 23, o próprio Senhor Jesus nos diz que se pedirmos alguma coisa ao Pai, peçamos em seu nome e Ele certamente nos atenderá. E isso nos mostra a realidade de nossa indignidade. Afinal de contas, somos pecadores e diariamente, infelizmente, pecamos contra Deus por palavras, por pensamentos, por obras. E isso, veja, macula nossa oração e nos torna indignos. Nos faz indignos, queridos, de nos apresentarmos diante do Deus Altíssimo. Ainda que redimidos, a justiça que satisfaz não procede de nós mesmos. Ela nos é imputada. Veja, e isso tão somente ocorre pelos méritos
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente por meio de Cristo, mediante Cristo, é que podemos então ser reconciliados com Deus e termos acesso à sua santa presença. Por isso, nossas orações sempre devem ser feitas em seu santo nome. Em seu santo nome, sim, mas também mediante ao auxílio divino. Em terceiro lugar, nossas orações devem ser feitas mediante o auxílio do Espírito Santo. Talvez vocês devam lembrar que o apóstolo Paulo afirma em Romanos, capítulo de número 8 e verso de número 26, que nós não sabemos orar. E não sabemos mesmo, irmãos. Somos ignorantes, muitas vezes preguiçosos e insensatos. Por inúmeras vezes, negligenciamos a oração tão somente porque não sabemos sequer pelo que orar. Além disso, nós somos também muitas vezes impedidos de orar corretamente por causa das nossas fraquezas. Não são poucas as vezes que, ao nos colocar em oração, nos pegamos com as nossas mentes vagueando, se distraindo com todo tipo de pensamento dispersivo. Quantas vezes nós não consideramos a oração um fardo aborrecido e não como um privilégio real, um privilégio nos outorgado pelo Deus Altíssimo. Quantas vezes, meus irmãos, já não oramos com frieza ou mornidão, enquanto deveríamos ter orado cheios de fervor e zelo. Por tudo isso, necessitamos do auxílio do Espírito Santo. Por isso, é necessário que o Espírito Santo de Deus nos auxilie. Em quarto lugar, as nossas orações devem render graças ao Senhor por sua misericórdia. Em Filipenses 4, verso número 6, Paulo diz que não devemos andar ansiosos de coisa alguma e que em tudo sejam conhecidos diante de Deus as nossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graças. E por que isso, meus irmãos? Porque devemos a Deus todas as coisas da vida, tudo, exceto o nosso pecado. A vida em si mesmo e tudo mais que torna possível a agradável a continuação da nossa existência, veja, são dons do amor de Deus e da sua graça. O crente deve ser grato a Deus por ter tido a sua alma livre da morte eterna, os olhos libertos das lágrimas e da aflição, os pés livres da queda. Porque, afinal de contas, meus queridos, fomos resgatados do terrível poço de maldição e firmados na rocha, a qual bem conhecemos, Jesus Cristo, nosso Senhor bendito. Em quinto lugar, as nossas orações devem ser realizadas sempre com entendimento. Paulo, no texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, lá no verso 15 ao verso 19, ao tratar dos problemas de desordem ali naquela igreja, orienta aqueles irmãos a orarem de maneira inteligível, com palavras que sejam conhecidas e entendíveis, pois de outra forma ninguém seria edificado e nem muito menos instruído. Como nós podemos orar balbuciando palavras que nem mesmo nós entendemos ou sabemos qual o significado? Como os demais irmãos à nossa volta, orando juntamente conosco, poderão suscitar o amém ao final desta oração? Veja, o puritano Thomas Boston diz que pronunciar palavras diante de Deus, enquanto nem mesmo aquele que fala sabe o que está sendo dito, nunca pode ser considerado como uma oração. Em sexto lugar, a oração deve ser feita com reverência. Em Eclesiastes 5, verso número 1, veja aí, abra sua Bíblia em Eclesiastes 5. Eclesiastes,
capítulo de número 5. Veja aí o que diz o verso 1 ao verso de número 3. Assim diz o Senhor: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Observe que o conselho de Salomão é para que sejamos reverentes na presença de Deus. Quando oramos, nos colocamos na presença de Deus. Logo, devemos ser reverentes ao Senhor, tanto em nossas atitudes e expressões exteriores, como a voz, os gestos, a postura, quanto em nossas ações e atitudes da alma, do âmago do nosso ser, o ânimo, o desejo, a vontade, a alegria, a fé, o contentamento. Ah, meus irmãos, o autor aos Hebreus também nos diz, no capítulo 12, verso 28 e 29, o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Ele conclui dizendo que devemos fazer isso porque o nosso Deus é fogo consumidor. Em sétimo lugar, devemos orar com fé. Em Mateus 21, o Senhor Jesus nos diz que tudo o que pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Somente aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, regenerado pelo poder do Espírito Santo, pode então orar de forma aceitável, pois foi dotado da verdadeira fé salvadora. É por isso, meus irmãos, que cremos que um incrédulo jamais poderá orar de modo aceitável, como bem afirma o apóstolo Paulo em Romanos 10,14, onde diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Vejam, mais uma vez, citando Thomas Boston, ele nos diz que é preciso ter uma fé particular e confiança na oração quanto às coisas pelas quais oramos. Pois onde a fé está completamente ausente, a oração nunca pode ser aceita, visto que você estaria desonrando a Deus grandemente por vir a Ele para pedir, sem qualquer expectativa de confiança em receber o que se pede. Por isso, parafraseando Tiago, peça com fé, em nada duvidando. Portanto, a oração, meus irmãos, alegra a nossa alma, conforta o nosso ser, fortalece o nosso espírito, ajuda-nos a perseverar, a continuarmos a caminhar, mesmo que essa caminhada seja em meio a um vale de espinhos e pedras. A oração nos ajuda a entender melhor e viver segundo a vontade de Deus, nos submetendo a Ele com amor e primazia, mas também ao nosso próximo, bem como a nós mesmos. Eu concluo com o exemplo e o testemunho de um jovem pregador de Colossos, Epáfras. Epáfras, meus irmãos, nos dá um grande exemplo acerca de uma vida de oração incessante. Como diz Paulo em Colossenses 4, versos 12 e 13, Epáfras sempre estava em oração por seus irmãos em Cristo. Observe que Paulo nos relata que Epáfras orava tanto pelo seu povo em Colossos, quanto os cristãos que ali estavam em Hierápolis e Laodiceia. E em suas orações rogava ao Senhor para que os conservasse firmes, perfeitos e completos em toda a vontade de Deus. O próprio Paulo, em Roma,
testemunhou que a cela da prisão de Epáfras era perfumada com um incenso suave de oração. Tudo indica que, enquanto em Roma, visitando Paulo, Epáfras aparentemente caiu vítima da hostilidade de Roma e foi lançado assim na prisão com ele. Por isso, Paulo percebeu e pôde testemunhar pessoalmente a piedade desse irmão em Cristo. Observe que o impacto da piedade de Epáfras foi tal sobre Paulo que, à medida que concluía sua epístola aos Colossenses, não pôde se refrear de fazer referência à vida de oração desse tão querido irmão para nós. Que assim como Epáfras, meus irmãos, nós possamos perseverar em verdadeira oração, sabendo que em nossa caminhada certamente enfrentaremos muita oposição. Andrew Bonar, ministro da Igreja Livre da Escócia do século XIX, escreveu certa vez dizendo: a ordem de Satanás para os seus diabos é: não lute com pessoas grandes ou pequenas, mas somente com pessoas que oram. Lembre-se, a oração é um chamado para toda a vida, não importa em quais circunstâncias estejamos. Então ore por nossas famílias, ore por nossas igrejas, ore por nossas escolas, ore também por nosso Estado, ore por nossa nação, ore pelo reino de Deus e a coroa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo assim, eu quero concluir a mensagem dessa noite, orando mais uma vez com os irmãos, agradecendo a Deus pela sua palavra e rogando que a aplique aos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus bendito, reunidos em teu nome, Senhor, lemos a tua palavra nessa noite e proclamamos a tua verdade aos corações de todos os teus filhos espalhados em toda a parte da terra. Pai querido, que a tua voz esteja a bradar nos corações de cada um de nós e a transformar cada um de nós conforme o conselho da tua verdade. Livra-nos do mal, Senhor. Guarda-nos em tempos difíceis. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de maneira piedosa diante de ti, não para almejarmos os elogios ou o favor dos homens, mas tão simplesmente para que assim possamos te adorar e a tua glória ser vista em cada um de nós e o teu nome louvado e exaltado por todos. Pai Santo, são momentos terríveis que vivemos, momentos de dificuldade, momentos de terror e de pânico em muitos lares. Que a tua palavra, nessa noite, acalente os corações dos teus filhos e também daqueles, Senhor, que ainda não te conhecem. Que o teu Santo Espírito possa convencê-los de sua real situação e, por meio da tua verdade, Senhor, transformá-los para a tua glória. Dá-nos, Senhor, um fim de noite com a tua paz e com a tua graça. Abençoa todo esse dia teu, que tu separaste para o teu povo, para que continuemos a te adorar e a aprender mais de ti. Em nome de Cristo Jesus é que te oramos. Amém.